Fala galera, e aí? Boa tarde. Vamos aqui, né, fazer uma breve introdução sobre geometria fractal para vocês, né, ficarem por dentro, né, do assunto, porque o nosso propósito é construir depois dois fractais bem simples, fractais básicos, né, conhecido como curva de Cauchy e triângulo de Sierpes, ok? Então, galera, o que seria então essa geometria fractal, né? Como a gente pode ver, na natureza existem estruturas geométricas fantásticas, né? Mas que seria impossível o aluno, né, definir do ponto de vista euclidiano essas estruturas. Como é que explicaria, por exemplo, a um aluno a forma geométrica, por exemplo, das nuvens ou das montanhas? E aí surge uma dificuldade muito grande, né, para explicar essas formas, essas estruturas geométricas. Então, segundo o nosso Barbosa, né, o grande pesquisador do assunto, né, da matemática, ele afirma que neste cenário, né, de estruturas assim aparentemente aleatórias, né, que encontra-se a geometria fractal para descrever as formas desordenadas existentes na natureza, ou seja, nessas estruturas caóticas, né, neste cenário que encontra-se a geometria fractal. Assim, a estrutura fragmentada do fractal fornece certa ordem ao caos e busca padrões dentro de um sistema por vezes aparentemente aleatório. Mas a gente está falando, enfim, de fractal, geometria fractal, e como é que a gente agora define o que é então essas fractais, o que são fractais, né? Os fractais, eles são formas geométricas que repetem sua estrutura em escala cada vez menores, ok? Os fractos, né, fractais também vem da palavra fragmentos, né? E a sua estrutura fragmentada dá um certo padrão em uma figura aparentemente aleatória. E aí eu coloquei dois fractais, um natural à nossa direita e à esquerda um artificial. Os artificiais são aqueles fractais produzidos, né, geralmente por softwares de computadores, ok? E os naturais são aqueles encontrados na natureza. Benoît Mandelbrot, esse aí é o cara, se assim podemos falar, foi o que batizou, né, essa geometria fractal, né? E tornou conhecidos, né? Segundo conforme Capra, né? Observando as estruturas geométricas irregulares presentes na natureza, Mandelbrot percebeu que existiam particularidades entre elas, classificando-as como fractais naturais. Então, que particularidades são essas, hein? Essas particularidades a gente pode perceber são as características, né, de um fractal, ou seja, em que eles possuem em sua maioria essas características: autossimilaridade, que é também chamada, né, essa característica como estrutura fina, apresentam semelhanças em diferentes escalas. Essas semelhanças elas são classificadas em autossemelhanças exatas e aproximadas. A autossemelhança exata é a reprodução real da da figura, né, em uma escala bem menor, e a aproximada é uma autossemelhança probabilística, né, em probabilidades. Desculpa. A segunda característica são os processos iterativos, né, que também é conhecido, alguns autores chamam de complexidade infinita. Ou seja, o que são esses processos iterativos, né, que geram essa complexidade finita? São etapas de construções sucessivas indefinidamente que geram fractal. Então a gente tem, né, etapas de processos repetidos, né, sucessivamente, e aí de forma indefinida. Você vai, à medida que você vai ampliando as suas iterações, seu número de iterações, os fractais eles vão se tornando os mais complexos, né? Então, ó, por essa complexidade, a figura se torna mais bela ainda, muito interessante, né? E por fim, né, temos uma característica também principal, que é a dimensão fracionária, né? E o que é essa dimensão fracionária? A gente sabe, né, o conceito de dimensão daquilo que nós já sabemos é o conceito euclidiano.
né? Então a dimensão fractal, o que seria? Isso é um número fracionário associado à estrutura de ocupação da figura inserida no espaço que a contém. A fórmula obtida a partir da comparação com objetos de 1, 2 e 3 dimensões. Obviamente aquilo que nós conhecemos, né? Os objetos de 1, 2 e 3 dimensões, repartidos em objetos autossemelhantes. Então nós temos a fórmula para o cálculo da dimensão fractal. D, né, é igual a log de m dividido, né, por log de n, onde esse m aí representa o número de objetos semelhantes após uma etapa, e n representa o fator de aumento, ou também considerado, né, fator de ampliação, conhecido também como coeficiente de proporcionalidade. Com o fator de ampliação, o objeto semelhante obtido torna-se igual ao objeto inicial. E aí eu coloquei um exemplo que a gente vai, né, utilizar dessa dimensão fractal, onde a gente vai utilizar o nosso desenho, que é a curva de Cauchy, né? Então eu construí a base desse fractal e aí eu dividi esse fractal em três subsegmentos iguais, ou seja, cada segmento é um terço do segmento AB, ok? E quando a gente conclui a primeira etapa, né, da curva de Cauchy, né, na espécie que a gente fazemos esse triângulo aí, a gente percebe que existe 4 subsegmentos iguais, cada um valendo um terço, ok? Então, justamente iguais àquele anteriormente. Assim, a quantidade de novos segmentos obtidos, que lá na nossa fórmula é o nosso m, é 4. E o fator de ampliação é 3, porque se um subsegmento é um terço, então quando eu ampliar ele, multiplicar por 3, que é o nosso n, vai me dar justamente o segmento AB. Então, a dimensão da figura é D é igual, aí é só a aplicação da fórmula, né? Log de m, o nosso m é 3, log de n, o nosso n é 4. Temos log de 3 sobre log de 4 sobre log de 3, que é aproximadamente 1,26. Essa é a dimensão da curva de Cauchy, ok? A dimensão fractal. Galera, a sua aplicabilidade é interessante porque é uma vasta aplicação na arte, geram texturas, simulam vegetações, confecciona paisagem, animações, na tecnologia, na computação gráfica, né, representa cratera, plantas, costas, superfícies e mares, ondulações, gerações de terrenos e atmosferas com modelos gráficos, etc. São várias aplicações na tecnologia. Na medicina, importante, alguns equipamentos que geram imagens para análise de crescimento de tumores no tratamento de câncer. Olha aí, os fractais também estão presentes na medicina. Agora galera, nós também temos, né, os fractais como um objeto de estudo, né, na área da educação, ou seja, o que é que o conteúdo fractal ele pode proporcionar de ganhos pedagógicos para o aluno. Evidentemente que as atividades fractais ele possibilita trabalhar os conteúdos matemáticos de forma integrada. Eu tenho um exemplo aqui, olha que interessante, a construção do fractal árvore pitagórica após 5 iterações. Beleza essa figura, muito linda. Mas olha só o que a gente pode trabalhar nessa construção de conteúdos paralelos que estão aí intrínsecos nessas construções. Nessa construção. Então nós temos aí, olha só, um quadro aqui, né, onde nós temos algumas investigações, né, a serem feitas, e aí temos a iteração, né, que é o número, né, de processos repetidos, ok? E aí nós temos algumas informações: quantidade de quadrado por iteração, total de quadrado por iteração, medida do lado em cada coluna, né? Medida do lado do novo quadrado em cada iteração. Mas olha o que é interessante, galera. Na medida que a gente tem iterações, tudo é em função da interação. Então nós podemos ter aqui, ó, sequências, né? Cada coluna eu posso relacionar o número de iterações com o que eu desejo. Então, na segunda coluna, quantidade de quadrado por iteração, nós temos, olha só, uma sequência. Ou seja, nós temos o 1 para interação 0, o 2 para interação 1, o 4 para interação 2. E quando nós percebemos isso, a lei dessa sequência é 2 elevado a n. Total de quadrado por iteração, nós temos 2 elevado a n mais 1 menos 1. E aí,
a gente pode relacionar, né, galera? Então nós estamos trabalhando, por exemplo, olha só aí, ó, medida do lado de um quadrado, ou seja, o perímetro dele, nós trabalhamos a área, ok? Nós trabalhamos as sequências. Então, galera, é muito interessante, né? Porque a gente consegue mostrar a parte geométrica unido à parte algébrica. Então isso aí é um ganho muito importante para o aluno, para dar essa visão de unidade nos conteúdos matemáticos, e também para o professor, para dar esse feedback ao professor no que o aluno ele no seu aluno, qual deficiência ele tem, se é a parte de entender a visão geométrica ou a visão algébrica, ou justamente também essa junção desses dois campos, ok? Aí está o fractal curva de Cauchy, que é o fractal explorado, que nós vamos trabalhar mais à frente, ok? Também o outro que nós vamos trabalhar, triângulo de Sierpinski. E aí, galera, nós temos as nossas referências, tá? Um estudo bem elaborado, ok? Uma introdução aí básica para vocês. E é isso, galera, né? Espero que tenham entendido, compreendido, para a gente em si agora entrar no universo dessas construções, ok? Então vamos lá. Olá, galera. Eu me chamo Amós e aqui hoje nós vamos construir o nosso segundo fractal, que é o triângulo de Sierpinski, ok? Então nós vamos começar desabilitando os eixos e as malhas da janela de visualização, né? Botão direito do mouse, clica lá em eixos, depois clica lá em malhas, ok? A partir daí nós vamos criar um segmento de reta por 2 pontos, ok? E o nosso objetivo inicial é criar a base desse triângulo de Sierpinski, que é um triângulo equilátero. Então, para isso, já criado o segmento de reta AB, como vocês estão vendo aqui, nós vamos acionar a ferramenta polígono regular. Clicamos então nesses dois pontos distintos, né? E digitamos 3, que é o número de vértices. Damos OK. Pronto, está aí o nosso triângulo equilátero. A partir daí, nós aqui, ó, vamos criar, né, os segmentos BC, CA e AB, ok? Do nosso triângulo equilátero, porque aqui nós temos o formato, né, e vamos ligar para ter esse triângulo equilátero, que vai ser a base do nosso triângulo de Sierpinski, ok? Então, nós aqui podemos desabilitar logo esse segmento, desabilitar o rótulo dele, né, porque não nos interessa. E nesse sentido, nós vamos agora acionar a ferramenta segmento por 2 pontos. E nesse sentido, ó, galera, B, C, ok? C, A e A, B. No sentido anti-horário, né? Nós formamos nós ligamos esses segmentos, ok? Por que esse sentido? Justamente para uma questão de arrumação mesmo. Se a gente fosse no sentido horário, né, os rótulos ficariam aqui dentro e ia sujar mais a figura. Então, quando a gente fala no sentido anti-horário, os rótulos, né, dos segmentos ficam para fora da figura. Aí fica até mais fácil a gente desabilitar esses rótulos. Então, vamos desabilitar agora os rótulos, ok? Vamos desabilitar
esses rótulos. Ok? Pronto. Está aí a figura, né, o triângulo equilátero. O segundo passo, galera, a gente vai criar um triângulo equilátero inscrito, né, dentro desse triângulo equilátero maior. Então, para isso, a gente vai pegar a ferramenta, vamos acionar a ferramenta ponto médio ou centro e vamos clicar naquele mesmo sentido, ou seja, esse ponto médio ou centro, a gente vai pegar, ó, aqui está acionado, selecione dois pontos, um segmento, um círculo, uma cônica. Então eu já selecionei aqui o ponto, já dei um clique aqui, vou dar aqui nesse outro ponto, aparece, né, esse ponto médio desse segmento CB. A mesma situação, ó, vamos identificar o ponto médio do segmento CA e ponto médio do segmento AB, ok? Então tá aí esses pontos médios D, E e F. A partir daí nós vamos repetir o processo, né? Vamos criar um segmento para depois formar um triângulo equilátero aqui dentro. Então vamos segmento, dois pontos acionado, segmento, clicamos em D e clicamos lá em polígono regular, digitamos número de vértices, pronto. Formamos então o nosso segundo triângulo, o triângulo equilátero inscrito no triângulo CAB, ok? Pronto. A partir daí a gente vai ligar, acionando o segmento por dois pontos, os pontos BD, DE e EB. Ó. Ok? Pronto. Aqui, gente, nós percebemos que alguns rótulos apareceram, obviamente, porque criamos os nossos segmentos. Mas aqui a gente tem dois rótulos sobrepostos, né? O segmento M, que é o segmento DE, e o segmento S, que é o segmento DE, ou seja, eles estão sobrepostos um sobre o outro. Então a gente vai apagar um dos segmentos, ok? Então segmento M, ó, pronto, cliquei, desmarquei esse segmento. Então nós temos aqui os nossos segmentos. Aqui nós temos, galera, a nossa figura, né? Que essa construção nos dará a base, né, para as iterações. A partir deste momento, nós já podemos criar, né? Eu vou só arrastar, tá vendo aqui que tem polígono 1 e polígono 2, eles estão sobrepostos. Eu vou arrastar somente um desses rótulos, pronto, para ficar mais bonitinho. Então, galera, a partir daqui, ó, nós vamos criar a nossa ferramenta, ok? E ao selecionar os pontos, nós temos que ter bastante cuidado da forma que vamos selecionar esses pontos, tudo bem? Para que não venha a ter erros ao acionar a nova ferramenta criada. Então,
nós vamos clicar nessa seguinte ordem. Primeiro no ponto D, ponto E depois, né? E por último no ponto F. Se vocês observarem, aqui tem dois pontos sobrepostos. Vamos tentar apagar o ponto G, galera. Vamos lá em propriedades. Tá difícil de encontrar, ó. Por que eu quero apagar o ponto G, galera? Porque esse ponto aqui pode me trazer problemas ao selecionar esse ponto F. Então aqui eu vou cancelar, ok? E eu vou tirar esse ponto G. Tudo bem? Então eu vou lá em propriedades, eu vou apagar esse ponto, porque é o ponto que não nos interessa, galera. Propriedades. Deu um travamento aí. Pronto. Aí o ponto G aqui, ó. Clica sobre o ponto G. Você pode desmarcar aqui, né? Ou então aqui exibir objeto. Obviamente esse ponto G já desapareceu. Tá vendo aqui que nós temos só o ponto F? Pronto. Então, galera, ó, não é o ponto G que a gente quer. Tá vendo? Ele apareceu aqui. A gente vai desligar ele e vai selecionar somente o ponto F. Pronto. Voltando à nossa construção, selecionando nessa seguinte ordem: D, E, F. Depois vamos selecionar o polígono 2, né, determinado por D e E, aquele polígono circunscrito, desculpa. E por último nós vamos selecionar os segmentos T, R e S. Ó, galera, mais uma vez. Por último, nós vamos selecionar os segmentos. Ó, clica sobre o segmento S, T e R, ok? Pode acontecer na sua construção em que os segmentos eles tenham nomenclaturas diferentes, né? Não seja o STR, pode ser que seja alguma outra letra, mas vocês cliquem sempre nessa ordem, ok? Ó, no sentido anti-horário, S, T e R, ok? Aqui e aí vocês não vão se perder. Já selecionados os pontos, o polígono inscrito e os segmentos, nós vamos dar próximo. Vamos clicar em próximo. Aqui, obviamente, já aparece na minha aba objetos iniciais ponto A e ponto B. Caso não apareça na aba de vocês, vocês cliquem lá no ponto A e ponto B. Então, clicamos em próximo. A partir daí, nós damos um novo nome, né, para essa ferramenta. Damos um nome para essa nova ferramenta, chamar de macro Sierpskin, ok? Pronto, concluído. Ela aparece aqui, nova ferramenta criada com sucesso. Olha só a configuração dela, ponto ponto. E é nesse sentido agora que vamos para a nossa segunda iteração, ok? Vamos acionar a nossa ferramenta e
como eu já tinha dito já lá na curva de Cauchy, iteração é repetição de processos. Só que essa repetição ela vem para facilitar. A gente não vai fazer todo o processo, né? Vocês vão perceber que esta figura aqui, né, quando eu selecionar dois pontos, vai aparecer um triângulo escrito entre esses pontos. Então vou selecionar, ó. Olha para cá. De B a D, nós temos esse triângulo escrito, ok? Da mesma forma, nós temos de D para C, ok? E por fim, de A, de E a A. Então aqui nós temos a nossa segunda iteração. Obviamente, né, a gente observa que na medida que a gente cria os triângulos, vão aparecendo, né, os rótulos dos segmentos. Eu vou deixar para uma segunda etapa, né? Após a conclusão da figura, nós vamos ajeitar essa imagem da figura, né? Nós vamos limpar essa figura, tirar os rótulos, ok? E depois vamos pintar para mostrar quais são os triângulos né, que vamos retirar da figura de Sierpinski, ok? Que o triângulo de Sierpinski nada mais é do que um fractal, ok? Onde você tem figuras, né, autossimilares, ou seja, todas são triângulos equiláteros dentro de um triângulo equilátero maior, né? E à medida que eu vou acrescentando as iterações, vai se aumentando o número de triângulos equiláteros criados. Okay? Esses triângulos equiláteros criados são os retirados, e para a gente diferenciar daquele que a gente criou com os que já estavam, né, nas iterações, nós vamos pintar esses triângulos criados. Então aqui, quando a gente fez a iteração, apareceu esse triângulo T1, T2 e T3. Okay? Na segunda iteração, na primeira iteração, apareceu o triângulo poli 2. Ok? Então, a gente vai, quando terminar, vamos até a terceira iteração para ficar, né, para vocês acompanharem e visualizarem uma figura, né, melhor, mais bonita. A gente vai pintar esses triângulos que foram criados, ok? Mas isso será a última, a finalização do nosso trabalho. Então nós vamos agora mais uma vez repetir o processo. A ferramenta já está acionada. Vamos repetir o processo mais uma vez, terminando assim a terceira iteração. Então BJ, JD, DM, MC, K, E, P, A. Aí aqui, ó, galera, temos também como fazer desse lado, né? I, H e o ponto F e O, ok? Então, olha assim, quantos triângulos, né, nós criamos nessas iterações, né? Nessa última iteração, criamos o T4, o T5, o T6, o T7, o T8, o T9, o T10, o T11, o T11 e o T12. Então, galera, está concluída aí a nossa terceira e última iteração. Ok? Vocês podem ver aí. Vamos agora para a última parte, que é a limpeza da figura. Então, galera, nessa última, para a gente terminar a nossa videoaula, vamos limpar essa figura. Por que limpar? Né? Primeiro, para deixar o aspecto visual melhor, né? Um aspecto mais bonito,
não é esses rótulos e esses pontos atrapalham, né, a visualização daqueles triângulos que foram criados após as iterações. Então, o que é que nós vamos fazer nessa etapa? Nós vamos eliminar os pontos, ok? A gente vai fazer, vou ensinar vocês direitinho. Vamos eliminar os rótulos dos segmentos e os rótulos também dos triângulos criados. E por fim, vamos pintar, né, os triângulos criados, para que assim vocês vejam, né, a visualização da quantidade desses triângulos que foram criados, né, sobrepondo a cor do triângulo maior CAB. Ok? Então, vamos visualizar, né, o triângulo CAB, né, que foi a base. Depois, né, os triângulos menores eles vão estar pintados, ok? Que vão representar, né, como eu já disse, os triângulos criados, mas que na figura triângulo sierpes, esses triângulos criados após interações, na verdade, são triângulos retirados, ok? E o que sobra, né, são os triângulos de Sierpsky, ok? Então, a gente verifica que quanto maior os números de iterações, maiores são os triângulos criados, né? E os triângulos que ficam, né, menor é a sua área, ok? Porém, a soma desses triângulos que ficam, né, na medida que a gente tem essas iterações tendendo ao infinito, essa soma também tende ao infinito, ok? Então, quando a gente vai buscar a área, por exemplo, do triângulo determinado por CAB, os triângulos, né, após as iterações, os triângulos que restam, a soma deles vão determinar essa área. Então, à medida que a gente vai fazendo as iterações, esses triângulos que restam ficam menores ainda, porém aumentam-se a sua quantidade. Então, as áreas vão tendendo de um triângulo vão tendendo a zero, porém a área do triângulo maior vai tendendo ao infinito, que é a soma de todas essas áreas, né, que restaram após os triângulos criados das iterações, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos então tirar o nosso, vamos apagar os rótulos dos segmentos. Então a gente clica em um segmento qualquer. Vamos usar muito essa propriedade, né? Vamos lá, vamos trabalhar agora na propriedade da figura. Então eu peço que vocês arrastem um pouco a figura para um lado e deixe o outro lado livre para visualizar o que você está modificando, ok? Então vamos em segmentos, vamos apagar os rótulos, somente os rótulos de cada segmento. Para isso a gente vai clicar sobre a letra e vamos lá desmarcar o item exibir rótulo. Fazemos isso com todos os segmentos. Aí vocês podem visualizar, por exemplo, ó, que os segmentos eles vão, né? Como você está desmarcando, então os nomes dos segmentos vão desaparecendo. Isso aí já dá um aspecto melhor à figura, né? Apagar esses nomes que para a nossa figura não faz nenhuma diferença.
É um processo realmente lento, mas que é de total importância. Então, nós já conseguimos desmarcar todos os rótulos e segmentos. Agora nos pontos, vamos para ponto, e nos pontos nós vamos simplesmente apagar esses pontos, ou seja, nós vamos torná-los invisíveis, né? Nós clicamos nos pontos, né? Desativando eles. Pronto, galera, aí já ficou um aspecto bem melhor. Agora vamos para a penúltima parte, né? Vamos inverter um pouquinho aqui, vamos pintar esses polígonos, né? Poly 2, que foi o polígono da primeira iteração, depois o T1, o T2, o T3 da segunda iteração e depois os restantes. Ok, vamos pintar com uma cor diferente dessa cor do triângulo maior, né, para a gente visualizar aqueles triângulos criados nas iterações. Ok, então vamos pintar, né? Você clica sobre o polígono, sobre o triângulo, né? Poly 2, vamos pintar de azul. Eu vou escolher aqui um azul bem forte. Vamos botar aqui 50%. Pronto. Nessa tonalidade de 50%. Vamos fazer isso com os outros, menos com o polígono 1. Azul. Pronto, galera. A partir daqui, né? Nós já pintamos, já dá para diferenciar. Vamos só apagar agora, né? Os rótulos dos triângulos. Então, vamos desmarcar rótulo dos triângulos, né? O poly 1, ok? Poly 2 também, T1. E aí vamos desmarcar todos os rótulos para finalizar a nossa videoaula. Pronto. Então, galera, está aí concluída a nossa videoaula sobre triângulo de Sierpski, ok?
limpamos a figura para vocês visualizarem legal. Esse triângulo de Sierpes, que é um fractal bastante conhecido, vocês já devem ter visto em algum lugar esse desenho. É também a logomarca do Prof. Mate. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.